Olá, rubro-negros! Estamos começando agora mais um podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre a expectativa de Flamengo e Internacional. O que podemos considerar um bom resultado contra o Internacional no jogo de ida das oitavas de final? Quem você escolheria para ser o substituto do Arrascaeta? Nossas escalações e palpites? Bem-vinda, Mariana. Qual é a sua expectativa de Flamengo e Internacional? Bom, a minha expectativa é que seja um confronto difícil para o Flamengo. Por mais que o Internacional não viva o seu melhor momento na temporada, é a competição mais importante tanto para o Flamengo quanto para o Inter. Então eu não tenho nenhuma dúvida de que o time do Internacional vai com certeza se aplicar o suficiente para tentar se classificar. Só que obviamente do outro lado temos o Flamengo, que vai ter o mesmo objetivo. Ambas equipes precisam se classificar na Libertadores, porque as duas terminaram eliminadas na última fase da Copa do Brasil. Então Flamengo e Internacional só tem Libertadores e Brasileirão para jogar. Então é muito importante se classificar para a próxima fase. Eu não tenho nenhuma dúvida. Vai ser um confronto muito complicado para o Flamengo ao longo dos 180 minutos. Bom, a minha expectativa para esse jogo entre Flamengo e Internacional no Maracanã é que o Flamengo tenha muita posse da bola, que o Flamengo controle o ritmo da partida e o Internacional fique mais no campo de defesa, mais no bloco médio, bloco baixo, no campo de defesa e buscando jogar em transições ofensivas, no contra-ataque, e o Flamengo tendo demais a posse da bola, buscando abrir o placar. Até porque o Flamengo jogando primeiro em casa, ele tem meio que a obrigação de criar e fazer o gol, pois o Internacional vai ver como um bom resultado empatar no Rio de Janeiro para levar o confronto para o Rio Grande do Sul, e o Internacional, quem sabe assim, com uma vitória simples, se classificar contra o Flamengo. Já o Flamengo, além de vencer, precisa também, quem sabe, se conseguir vencer por mais de um gol de diferença, até para levar um bom resultado para o Rio Grande do Sul. O que podemos considerar um bom resultado contra o Internacional no jogo de ida das oitavas de final? Bom, para mim, se o Flamengo conseguir vencer o Internacional no jogo do Maracanã, eu já considero um bom resultado. Na minha opinião, o Flamengo vai para o confronto no Maracanã sem o seu melhor jogador, que é o de Arrascaeta, é o jogador mais protagonista, é o jogador que cria mais oportunidades, o que vem marcando mais gols. Então eu considero que se o Flamengo vencer o Internacional no Maracanã, mesmo que seja por um gol de diferença, eu considero um bom resultado, até porque no jogo seguinte o Flamengo terá o de Arrascaeta de volta. Eu também considero um bom resultado o Flamengo vencer, mesmo pelo placar mínimo, visto que o Flamengo não terá o de Arrascaeta, um jogador muito importante desde que chegou no Flamengo, e um jogador que tem marcado muitos gols, dado muitas assistências. Então vai ser um jogador que o Flamengo vai sentir sim muita falta dele na partida do Maracanã. E é aquele negócio, se o Flamengo vencer o Internacional, mesmo pelo placar mínimo, o Flamengo jogaria a segunda partida pelo empate. Então assim, uma vitória por 1-0, 2-1, já é um resultado muito bom para o Flamengo. Quem você escolheria para ser o substituto do Arrascaeta? Bom, a minha escolha seria o Gonzalo Plata, porque eu acho que o Gonzalo Plata é um jogador que já jogou algumas vezes por dentro, ali como um segundo atacante, um camisa 10, e ele, na minha opinião, fez boas atuações naquele setor. Claro que ele não tem a mesma ideia, a mesma qualidade no passe que tem o de Arrascaeta, um jogador que realmente consegue colocar os seus companheiros na cara do gol, mas o Gonzalo Plata, na minha opinião, pode desempenhar bem por ali, até para deixar o Luiz Araújo jogando, na minha opinião, que é a melhor posição dele na ponta direita. A minha escolha seria o Carrascal, mas como ele não jogou ainda nenhum minuto com a camisa do Flamengo, então a minha escolha é pelo Gonzalo Plata também. Acho que o Gonzalo Plata, quando jogou de meio atacante, segundo atacante, jogou bem no Flamengo, tanto em 2024 quanto em 2025, e isso também faria o Luiz Araújo jogar de ponta direita, e eu acho que o Luiz Araújo joga melhor de ponta direita do que de meio atacante. Já o Gonzalo Plata, ele para mim, em outros momentos, conseguiu jogar até melhor de segundo atacante do que de ponta direita. Agora sim, o Gonzalo Plata tem jogado muito bem de ponta direita, mas hoje eu escolheria Gonzalo Plata de camisa 10, Luiz Araújo de ponta direita. Nossas escalações? Bom, a minha escalação seria Rossi no gol, na lateral direita Varela, na lateral esquerda Alexandre, como dupla de zaga Léo Ortiz e Léo Pereira, volantes Alan e Jorginho, na ponta direita Luiz Araújo, na ponta esquerda Samuel Lino, como um camisa 10 Gonzalo Plata e como centroavante Pedro. Eu escolheria esse sistema defensivo. O Varela está numa situação física melhor do que o Emerson Royal,
Então acho que seria mais interessante começar com o Varela. Do outro lado, o Alexandre titular, assim como os dois zagueiros, os Léos. De volante seria a ala e Jorginho por conta da qualidade de passe de ambos jogadores. Eu acho que o Flamengo precisa ter uma qualidade na saída de bola, principalmente porque o Flamengo não terá o De Arrascaeta. Na ponta direita, o Luiz Araújo, porque para mim ele é o titular naquele setor. Do outro lado, a vitória do Samuel Lino e como camisa 10, Gonzalo Plata, porque como o Saul e o Carrascal acabaram de chegar no Flamengo, ainda não estão adaptados ao estilo de jogo do Filipe Luís, eu começaria com o Gonzalo Plata de 10 e o Pedro, obviamente, na frente para marcar os gols. Bom, a minha escalação seria Rossi no gol, na lateral direita, Varela, a dupla de zaga seria Léo Ortiz e Léo Pereira, na lateral esquerda, Alexandro. A dupla de volantes seria Jorginho e Saul, de camisa 10, Gonzalo Plata, de ponta direita, Luiz Araújo, de ponta esquerda, Samuel Lino e de centroavante, Pedro. Nessa partida, como o Flamengo não vai ter o De Arrascaeta, é importante que o Flamengo consiga ter jogadores que sejam criativos. Jorginho e Saul, na minha opinião, são meio-campistas mais criativos do que o Alan e o Everton Araújo. Então, por isso, eu começaria com os dois como dupla de volantes. Acho que é uma dupla de volantes que pode ir bem defensivamente, bem ofensivamente. Saul pode chegar na área, pode tentar finalizações de fora da área. Mais à frente, eu acho que o Samuel Lino, obviamente, tem que ser o titular, né? Ele jogou muito bem na última partida contra o Mirassol. O Flamengo precisa marcar gols e no elenco do Flamengo, na minha opinião, o melhor centroavante é o Pedro. Ele tem jogado bem, mas ultimamente não tem conseguido marcar gols. Então, para mim, começaria com o Pedro, Luiz Araújo de ponta direita e Gonzalo Plata de camisa 10. Palpite. Meu palpite é 1-0 Flamengo. Acho que o Flamengo vai conseguir marcar um gol contra o time do Internacional. E, obviamente, vai precisar que o seu sistema defensivo esteja num bom dia para poder não sofrer gols. Então, meu palpite é 1-0. Bom, meu palpite também é 1-0. Eu acho que vai ser um jogo bem difícil para o Flamengo conseguir criar muitas chances de gols. Então, meu palpite é 1-0 Flamengo. É isso, gente. Até a próxima.